Caso você está pensando em se tornar mecânico de máquina de costura, mas não sabe se vai conseguir exercer a função ou acha que talvez não seja qualificado para isso, então assista esse vídeo até o final que eu vou mencionar 5 coisas que você precisa ter e precisa saber para se tornar um técnico de manutenção de máquina de costura. Então são 5 coisas extremamente importantes, tá bom? Lembrando, caso você já quer sair na frente dos outros, nós temos um curso gratuito que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, está escrito curso gratuito. É só você clicar lá que você vai ser direcionado para ele, tá bom? E aproveita já, não se esqueça, se inscreva no canal, dá uma força para nós que vocês ajudam bastante. Então vamos lá, pessoal, sem mais delongas, bora saber como você pode se tornar um técnico de máquina de costura. Bora lá! Então, o primeiro ponto, pessoal, que você precisa ter é uma habilidade manual. Como assim, Rodrigo, habilidade manual? Para quem deseja se tornar mecânico, você vai precisar, querendo ou não, lidar com ferramentas, chave de fenda, alicate, martelo. Você vai ter que lidar com as peças, você vai ter que retirar peças, você vai ter que lidar com coisas manuais. Então, se você não tem habilidade com coisas manuais, porque realmente tem pessoas que não têm, tá tudo bem, pode fazer outras coisas. Por exemplo, tem gente que vai colocar um prego, às vezes não consegue. Tem pessoas que vai querer tirar, por exemplo, uma peça na máquina de costura, mas tem extremamente dificuldade, não consegue fazer isso. Por quê? Porque não tem uma habilidade manual. Então, se você não tem habilidade manual, então não aconselho você se tornar um mecânico de máquina de costura. Mas se você já é acostumado em fazer as coisas, a desmontar coisas, se você gosta disso, então manda ver que pode ter certeza que você vai se dar muito bem. Então essa é a primeira coisa que você precisa ter aí, tá? A segunda coisa que é extremamente importante é você vai precisar ter as ferramentas necessárias para poder dar as manutenções. Isso é óbvio, tá? Então às vezes a pessoa quer começar, mas só tem lá uma chave de fenda na casa ou nem tem ferramenta suficiente para poder conseguir dar manutenção. E isso aí realmente é verdade, tá? Porque eu particularmente já tive muita dor de cabeça por não ter a ferramenta certa para determinado serviço. Então você precisa ter essas ferramentas. Então às vezes você quer tirar, por exemplo, um anel de retenção, mas você não tem o alicate que tira o anel de retenção. Ali você vai ficar muito tempo tentando tirar ele de outros meios e muitas vezes nem consegue. Então é necessário você ter essas ferramentas para poder se tornar mecânico. Mas não precisa, pessoal, não imagine que é muitas e muitas ferramentas. Não, são ferramentas básicas que não são tão caras para você poder obter, tá bom? Mas é necessário você ter. Então, saia na frente e compre essas ferramentas. No nosso curso completo, nós ensinamos exatamente todas as ferramentas que você precisa ter, tá? Mas vamos lá para o terceiro ponto. Esse terceiro ponto, pessoal, ele é extremamente importante, tá? É muito mesmo. Acho que muitas pessoas não conseguem se tornar ou se dar bem na área da manutenção por causa de não ter isso, tá? Habilidade de resolver problemas. Isso aqui, pessoal, é como que eu digo para os meus alunos, é pensar como mecânico. Você precisa ter isso aí. Eu vou dar um exemplo aqui para você. Vamos imaginar que a máquina de costura ela está com um problema de pulando ponto, certo? Você tem que ter uma habilidade de poder pensar, puxa, o que pode estar ocasionando este problema de pular ponto? Será que é a correia? Será que é o motor? Será que pode ser a agulha? Então assim, você vai eliminar todas as partes que não tem nada a ver, não tem ligação com isso. Então você precisa ter essa habilidade de conseguir resolver esses problemas. Então algumas pessoas não têm essa habilidade de poder pensar como mecânico, conseguir encaixar as coisas. Porque máquina de costura em si, você precisa encaixar as coisas, entendeu? Por exemplo, vamos imaginar que a máquina não está puxando o tecido, certo? Aí você tem que parar e pensar, tá, o que pode estar ocasionando da máquina não estar puxando o tecido? É claro, você já vai ter um conhecimento, se você já fez o curso, assim por diante. Mas você vai ter que pensar, o que faz a máquina puxar o tecido? O que faz? Qual que é os mecanismos que está ali dentro? Ah, é o dentinho, é o calcador, que também faz empurrar. A chapa da agulha, apesar que ela não faz empurrar, mas ela está no meio do transporte ali, né? Se ela estiver danificada, ela pode travar. Então você vai parar a pensar, tá, se é o dentinho, o calcador, então será que não pode ser esses dois? Não pode ser o calcador que não está talvez apertando muito o dentinho, o tecido, ou talvez o dentinho que está muito para baixo ou danificado. Então você vai precisar ter essa habilidade de solucionar
problema. Se você já tem essa habilidade aí no seu dia a dia, você consegue, você gosta de fazer isso, então você vai se dar muito bem na área da manutenção de máquina de costura. Mas vamos agora para o próximo, que é conhecimento básico de costura. É claro, pessoal, você não vai precisar saber como fazer uma calça, fazer uma camiseta. Não, essas coisas você não vai precisar saber. No entanto, coisas básicas de costura é necessário saber. Por exemplo, como passar a linha na máquina de costura. Se você não souber passar a linha em uma máquina de costura, então você não vai conseguir arrumar. Por quê? Um dos maiores problemas que acontece nas máquinas de costura é quando a pessoa não passa a linha. Então, muitas costureiras que estão iniciando não passam a linha de modo correto. E por causa disso, ocasiona problema. E quando ocasiona problema, você precisa saber qual que é. Então, se você também não sabe passar a linha, então não vai adiantar. Ou talvez como colocar a agulha de modo correto. Se você não souber colocar uma agulha na máquina de costura, então não vai adiantar você dar manutenção. Nem isso você vai saber. Então, coisas básicas você vai ter que saber sim, tá bom? Mas não é, meu Deus, coisa muito difícil. No seu dia a dia você até vai aprendendo como funciona, tá? Mas, por exemplo, para testar a máquina, eu vou ter que colocar a linha, passar a linha, colocar a agulha, colocar ali a linha na caixa de bobina. Você vai ter que saber essas coisinhas que normalmente as costureiras fazem. Mas, fazer costura, fazer tal coisa, não, isso você não precisa saber, tá? Então, tenha isso em mente aí, se você quer se tornar um técnico. E o último, que é extremamente importante, sem ele vai ser impossível, é um conhecimento técnico. Então, não tem como você se tornar um técnico de manutenção se você não tem o conhecimento necessário para poder fazer isso. Tem uma coisa na mente, né? Técnico de manutenção de máquina de costura é diferente de você pegar e desmontar uma outra coisa e fazer ele funcionar. Por quê? Desmontar, pessoal, e montar, talvez você não sendo um técnico, você até consegue. É sério, eu estou sendo sincero contigo. Você até consegue desmontar uma máquina de costura dessa e montar novamente. No entanto, o problema não é isso. O problema é que máquina de costura era tudo uma peça alinhada com a outra. Uma precisa da outra. Então, às vezes, você até pode colocar as peças, mas ela não fica encaixada perfeitamente, entendeu? E por causa disso, às vezes a lançadeira está de um lado, a barra da agulha está de outro. Aí o eixo que você colocou o eixo do lado errado, ou o eixo de um jeito diferente. Aí você colocou outra peça, então, entendeu? Você consegue montar, mas fazer ela funcionar que é o problema. Aí que entra muito a questão de você ter um conhecimento técnico. Você precisa conhecer a máquina de costura. Você precisa saber como ela funciona. Você precisa saber como que funcionam as peças. No momento que você sabe disso e tem todas as outras partes que eu mencionei para você, você pode ter certeza que você consegue se tornar um técnico. Então, espero que tenha ajudado a você que quer se tornar um técnico de manutenção de máquina de costura. E caso você realmente deseja, lembrando, nós temos nosso curso aí. É só você clicar aqui embaixo no primeiro comentário e este curso ele vai ensinar tudo o que você precisa saber, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça, se inscreva no canal, dá uma força para nós que vocês ajudam bastante. Até mais!